Sabe, igreja, normalmente quando nós não estamos bem fisicamente, uma das primeiras coisas que acontece, nós começamos a perder o apetite. Geralmente é assim. Você começa a não ter fome. Sabe, aquele tipo de comida que só de você sentir o cheirinho te dá água na boca? Quem entende o que eu estou falando aqui? Por exemplo, comigo, se você começar a falar de comida japonesa, já me enche água, né? Já me dá vontade. Mas quando você não está bem fisicamente, aquela mesma comida, aquele mesmo alimento que só de você sentir o cheiro te dá água na boca, quando você não está bem, te dá náusea, enjoa. Assim também é quando nós não estamos bem na nossa vida. Quando você não está bem na sua vida, aquilo que você gostava de fazer, você começa a não gostar mais de fazer. Aquilo que você estava disposto a enfrentar, você começa a querer não enfrentar mais. Sabe, você começa a desistir de muitas coisas que você estava sempre ali lutando, você estava sempre ali, né, buscando para aquilo acontecer. Mas quando você não está bem, você começa a ter essa desistência. Quem sabe você não está passando por isso. Quem sabe alguma coisa que você buscou tanto, coisas que você amava fazer, você não via a hora de fazer, você tinha muita expectativa para aquilo. Quem sabe isso tem se tornado algo para você assim tão difícil de viver. Quem sabe está sendo difícil para você enfrentar o seu dia a dia, o seu trabalho, a escola, algum sonho, a sua casa, sua família. Quem sabe você está pensando em desistir, porque você não está bem. Isso é um sinal, isso sinaliza que você não está bem. Mas existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que Ele é capaz de fazer você ficar bem. Existe um Deus todo-poderoso que, por pior que você esteja, Ele é poderoso para fazer você ficar bem. A palavra do Senhor nos fala da história de um grande homem de Deus. Veja que eu estou falando de um grande homem de Deus, que por um breve momento, porque deixa eu te falar uma coisa, nós não estamos livres de passar por isso. De alguns momentos da vida nós não estamos bem. A Bíblia fala que esse homem, por um breve momento, ele não esteve bem. Mas Deus operou grande milagre na vida dele. E ele ficou bem. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu tenho uma notícia para te dar. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. E você vai sair daqui bem. Ei, o Espírito Santo está falando para mim que você chegou aqui muitas vezes pensando em entregar os pontos, pensando em entregar muitas coisas da sua vida. Olha o que Deus está falando para você. Não faça isso, porque Ele vai fazer você ficar bem. Olha para o teu irmão, fala para ele assim: vai ficar tudo bem. Olha só a história deste homem, está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, diz assim. Vocês estão sentindo Jesus aqui? Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali seu moço. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Eu falo com você essa noite sobre o grande profeta Elias, um grande homem de Deus. E como nós acabamos de ler aqui, Elias estava passando por um momento onde ele recebeu uma ameaça de Jezabel, dizendo que em 24 horas ele iria morrer.
E esse homem, diante dessa ameaça, ele vai parar num deserto, ele pede para si a morte. Agora, para pensar nisso. Será que Elias chegou nessa situação, nessa condição de ir para o deserto, de pedir para ele a morte, porque o problema dele aumentou? Será que Elias estava nessa situação porque o problema dele aumentou, porque o problema dele se agravou? Porque quando nós olhamos para a trajetória de Elias, nós podemos ver que ele passou por coisas mais pesadas. Como por exemplo, ele teve que ir diante do rei Acabe e denunciar o pecado daquele rei que estava apoiando um sistema religioso, um sincretismo religioso, onde o povo estava adorando a Deus, mas também estava adorando a Baal. E ele é usado pelo Senhor para confrontar aquele rei, dizer que ele estava apoiando algo pecaminoso. Olha que embate. Ele também passou pelo grande combate com os 450 profetas de Baal. Imagina você contra 450 pessoas, mas você e Deus são a maioria. Mas para pensar a luta que ele teve ali. Para pensar as emoções de Elias. E depois também, no lugar que não choviam 3 anos e 6 meses, ele anunciou que a chuva estava chegando, e o sinal que Deus deu para ele foi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Para pensar, ele era profeta, ele falou que a chuva estava chegando, o sinal que ele tinha, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Que pressão! Quem sabe você não está passando por um momento de pressão, por dias de pressão na sua vida. Então para pensar comigo, ele passou por todas essas coisas, por todos esses embates. Mas agora, por causa de uma ameaça de Jezabel, agora ele vai para o deserto, agora ele pede para si a morte. Então espera um pouquinho, o problema de Elias aumentou? Não, gente, o problema de Elias não aumentou, foi ele que se enfraqueceu. O problema dele não aumentou, ele se enfraqueceu. Olha o que o Espírito Santo está falando talvez para você aqui essa noite. Talvez você que chegou aqui e você não está se sentindo bem, você não está bem. Presta atenção nessa palavra de Deus para você. Muitas vezes não é que o seu problema aumentou, é que você enfraqueceu. Mas se você enfraqueceu, o Espírito de Deus está aqui para te fortalecer. Eu vou falar de novo. O Espírito Santo está aqui para te fortalecer. Porque a palavra do Senhor fala lá em Efésios 6:10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E sabe o que acontece? Quando Deus nos fortalece, presta atenção nisso. Quando Deus nos fortalece, aquilo que nós achávamos que estava muito difícil para ser resolvido na nossa vida, nós vamos ver que está muito fácil. Ei, não sei se você está entendendo essa palavra. Levante as suas mãos, deixa eu liberar isso sobre você. Você chegou aqui achando que algo na sua vida estava muito difícil para ser resolvido. Quem sabe você achou que era impossível de ser resolvido. Deus está falando para você: na hora que eu te fortalecer, na hora que eu fortalecer a tua fé, você vai ver que isso está muito fácil, que você vai tirar isso de letra. Aleluia! Deus vai te fortalecer aqui essa noite. Deus vai te fortalecer aqui essa noite. Deus vai te fortalecer aqui essa noite. O Espírito Santo vai te fortalecer aqui essa noite. Se você chegou aqui sentindo fraco, há uma unção de fortalecimento de Deus sobre a tua vida. Deus vai te fortalecer. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: você vai sair daqui fortalecido. Bate na mão dele, pelo amor de Deus. Quem está aqui comigo nessa palavra? Eu não sei se você está entendendo. Olha aqui para mim, aquilo que você achou que era difícil, quando você ficar forte em Deus, você vai ver. E essa aí eu vou tirar de letra. Você já está sentindo Deus te fortalecer aí? Então, quando nós olhamos para a história de Elias, porque Deus fortaleceu Elias, nós temos aqui de que maneira Deus nos fortalece. Você está preparado para essa jornada dessa palavra? Você está aqui comigo? Amém, irmão? Olha só, primeira coisa, 1 Reis 19, versículo 5, diz assim: e deitado debaixo do arbusto adormeceu.
cutuca o seu vizinho e fala: não dorme. Fica aí, fica aqui. Então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou a sua cabeceira e havia um pão assado na brasa. Oh, glória a Deus, pãozinho na brasa. Aleluia. E uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu com a força desse alimento. Presta atenção nisso, olha que palavra poderosa. Na força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Como que Deus nos fortalece? Primeira coisa que eu quero falar com você aqui. Como que Deus nos fortalece? Nos fazendo amadurecer espiritualmente. Olha essa primeira chave. Nos fazendo amadurecer espiritualmente. Você já vai entender isso. Você percebeu que para alimentar Elias, Deus enviou o quê? Um anjo. Olha só. Deus envia um anjo. Deus envia algo espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque Deus já havia alimentado Elias. Quando houve seca em Israel, Deus alimentou Elias no tempo da seca através dos corvos. Você crê que isso é milagre, irmão? Porque quem aqui já foi alimentado pelo corvo? O corvo chegou, comidinha. É milagre. Não é verdade? Normalmente é a gente que dá alimento para eles, né? Pelo menos a minha esposa que quer alimentar todos os passarinhos da nossa região lá. Lá em casa aumentou. Agora era a ração para cachorrinho, agora também tem a comidinha do passarinho lá. E ela fica lá na janelinha olhando assim: ai, que lindo, olha lá. É milagre. Ser alimentado pelo corvo é milagre, não é, gente? Você quer ver uma outra forma que Deus alimentou Elias? Através de uma viúva pobre, alguém que de forma financeira era inferior a ele. Olha que forte isso. Uma pessoa que era inferior a ele alimentou ele. Milagre. Só que agora Deus faz diferente. Deus faz algo espiritual. Deus envia o anjo. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está amadurecendo espiritualmente, você não fica bem quando o problema se resolve por um milagre. Você fica bem porque você buscou a presença do Espírito Santo. Ficar apenas bem quando um milagre acontece, aí você fala: ai, que alívio, agora eu estou bem, agora eu adoro, agora eu busco, agora eu me divirto. Ei, isso é imaturidade espiritual. Ficar bem só quando as coisas deram certo, quando o milagre aconteceu, ei, querido, isso é imaturidade. Quem está amadurecendo, ainda que o problema esteja lá, essa pessoa busca a presença de Deus, igual você está fazendo aqui hoje. E porque você buscou a presença de Deus, ainda que você chegue nessa segunda-feira, o problema está lá, mas você está bem, porque você resolveu tudo na presença de Deus. Isso é alguém maduro espiritualmente falando. Nós precisamos amadurecer. Eu vou falar de novo, nós precisamos amadurecer. Sorrir, se alegrar quando o milagre acontece, só quando o milagre acontece é imaturidade. Sorrir, se alegrar, porque você buscou a Deus, ainda que o problema está lá, você amadureceu. Olha para o teu vizinho e fala assim: amadurece. Quem está entendendo aqui? Essa semana eu estava conversando com a minha filha, e ela tem 13 anos de idade. E a gente estava no carro falando sobre devocional, sobre oração. E ela falou: pai, essa música aqui é uma das músicas que eu estou usando para fazer a minha oração. Gente, na hora que ela falou isso, me deixou tão feliz. Eu falei: olha só, ela já está construindo a vida espiritual dela. Ela já está buscando no secreto. E sabe por que eu estou falando isso para você? Irmãos, nós precisamos construir a nossa vida espiritual. Nós precisamos amadurecer na nossa vida espiritual. Sabe por quê, querido? Porque se você esperar ficar bem só quando o problema for resolvido, você vai deixar de viver muitas coisas. Mas se você ficar bem porque você buscou a Deus, você vai deixar de sofrer por muitas coisas na sua vida.
Você vai deixar de sofrer por muitas coisas porque você está buscando a presença de Deus. E na presença de Deus você fica bem. Sabe por quê? A palavra fala que na força daquele alimento, olha isso, na força daquele alimento, Deus faz algo. Deus muda a geografia de Elias. Deus tira Elias do deserto e leva, na força daquela comida, Ele leva Elias para o monte Horebe. Não, eu vou falar de novo que eu acho que você não entendeu. Na força daquele alimento, Deus tirou Elias de um ambiente de fuga e colocou Elias num ambiente de refúgio. Ei, levante as suas mãos em nome de Jesus. Na força desse alimento espiritual, Deus vai tirar você de um ambiente de fuga. Você vai parar de fugir, de resolver os seus problemas, de resolver os seus conflitos, e Deus vai colocar você num lugar de refúgio. E ali você vai ser fortalecido pela presença do Espírito Santo para resolver qualquer coisa na sua vida. Chega de fugir. Até quando você vai fugir? Está na hora de você resolver. Olha para o teu vizinho e fala para ele: resolve. Chega de fugir. Mas para isso, você vai na presença do Senhor. E ali você é fortalecido. Uau, Deus vai... E Ele já está te fortalecendo aqui hoje. Ele já está te fortalecendo aqui hoje. Eu já vejo pessoas tendo experiências lindas na presença de Deus. Eu já vejo pessoas aqui começando a orar e nem sentir vontade de parar de orar. Quanto tempo faz talvez que isso não acontece na sua vida? Quanto tempo faz talvez que você não gasta ali horas na presença do Senhor? Ei, uma geração que às vezes, eu preciso pregar aqui essa noite, porque o Espírito Santo está falando. Às vezes você termina toda ali a sua série, temporada, mas você não gasta 10 minutos na presença daquele que pode transformar a sua história. Está na hora de você gastar horas e mais horas na presença do Senhor. Amar a presença de Deus. Agora é para aplaudir. É muito entretenimento e pouco avivamento. Irmãos, você quer avivamento na tua casa? Deixa eu ver quem quer. Quem quer? Só quem quer. Você quer avivamento na tua família? Gasta tempo na presença de Deus. Quem está entendendo aqui? Vou até tirar o relógio. Tira o relógio, meu irmão. O tempo é do Senhor na tua vida. A segunda coisa, 1 Reis 19, o Espírito Santo está aqui. Amém, Jesus. Amém. Versículo 12 assim: depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio uma voz mansa e suave. É essa a voz aqui hoje, irmão. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa. Saindo, ficou à entrada da caverna, e veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas pela espada, e fiquei só eu, e procuram tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta por onde vieste. Faz o caminho de volta, filhão, para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Ael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nensi, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás para ser profeta em seu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú matará. O que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas deixei 7, olha o que Deus fala para ele: eu deixei 7.000 joelhos, Elias, que não se dobraram diante de Baal. Não é só você não, meu filho. Quem quer ser fortalecido aqui? Segunda coisa, quando Deus, olha como é que Deus nos fortalece, nos fazendo amadurecer emocionalmente. Uau, gente, eu estou pregando para você aqui, mas há um espírito profético poderoso aqui neste lugar. Fica atento que o Espírito Santo está falando com você aqui.
Olha o que Deus fala para Elias, numa voz suave, numa voz calma. Irmãos, Deus não estava num terremoto naquele dia, né? Não era sapatinho, não era fogo, não era nada disso, irmão. Naquele dia não era assim, era uma voz suave. Era uma voz diretiva, direta. E Deus fala para ele assim: o que você está fazendo aqui? Irmãos, para pensar. Deus falando isso para você. E Ele está falando para muitas pessoas aqui hoje. Porque quando Ele fala isso para Elias, Ele está falando para Elias o seguinte: Elias, o que você está fazendo da tua vida? Elias estava numa caverna, irmão. Talvez você chegou aqui numa caverna, mas Deus vai tirar dessa caverna aqui hoje. Quem sabe faz muitos anos que você se colocou dentro de uma caverna, mas Deus está falando para você hoje: eu vou tirar você dessa caverna. E Ele fala para ele: o que você está fazendo? O que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo aí, Elias? Não foi para isso que eu te fiz, não foi para isso que eu te criei. O que você está fazendo aí? Aí o imaturo espiritual, Elias estava imaturo espiritual, irmão. Emocional, desculpa. O imaturo emocional fala para Deus o seguinte: então Deus, você viu, né, Deus? Eu sou o cara, só eu não me dobrei o joelho para Baal, só eu, Deus, só eu fiquei, eu sou. É o ego. O ego na nossa vida tem que ser amassado, irmão. O que ele está falando para Deus é o seguinte: Deus, só eu tenho problema. Só eu passo por lutas. Eu sou uma pessoa que tem um problema. As pessoas não sabem o que é ter problema. Eu sei o que é ter problema. É isso que ele está falando. Só eu. O imaturo emocional, ele é assim. Ele acha que só ele sofre. Só ele passa por luta. Só ele tem dificuldade. Aí ele se torna uma pessoa intolerante. Uma pessoa sem paciência quando alguém erra. Porque ele não valoriza o sofrimento alheio, só ele. Aí Deus faz o seguinte: Elias, tem 7.000 joelhos que não se dobraram para Baal. Tá. O que Deus está falando para ele é o seguinte: não é só você, tem mais 7.000 na mesma situação que você. Olha para quem está do seu lado, mas assim, com amor, amém, igreja missionária. Fala para essa pessoa assim, ó: eu também sofro. E dor não se mede. Quem está entendendo aqui? Dor não. Vamos lá, vamos de novo. Dor não. Porque já viu como que é? Tem gente que chega e fala, a pessoa chega e fala, né? Ai, você não sabe o que eu estou passando. Aí a outra chega e fala: você que não sabe o que eu estou passando. Olha, presta atenção. É uma disputa de quem? Né? Alguém vem contar: olha, eu estou passando uma luta assim. Calma que você vai ouvir o que eu estou passando. Competição. Dor não se mede, querido. Sabe, essa semana eu fui fazer alguns exames de rotina. Normalmente depois dos 40 isso acontece. E pela primeira vez na minha vida eu fiz uma tomo. Meu Jesus. Eu não sei, talvez para você isso é normal, comum. Você faz rindo, para mim foi o pior dia da minha vida. E fala: põe os braços para trás. Respira. Solta. Irmãos, quando eu fazia assim, ó, meu coração. Talvez para você é uma coisa comum. Você dá risada, quando for o jogo. Mas para mim não é. O que eu quero dizer com isso? Tem coisa que para mim é difícil, para você é fácil. Tem coisa que para mim é fácil, para você é difícil. Você consegue entender isso? Isso vai para dentro da tua casa. Às vezes você está lá julgando o seu marido, a sua esposa, seus filhos. Você não entende que tem coisa que para você é difícil, para essa pessoa é fácil. E tem coisa, é vice-versa. Onde já se viu essa pessoa estar assim só por causa desse negocinho? Ei, você com outro negocinho fica ruim. Os casados assim, olha só de rabo de eu falo assim: entendeu, né? Você está entendendo? O problema é o ego.
está pegando a voz suave aqui hoje? Quantas vezes a gente cai naquele erro de falar assim: se essa pessoa soubesse o que eu estou passando, irmãos, não faça isso. Dor não se mede. Não se mede. Mas aí Deus faz algo com Elias. Ele fala para ele assim: Elias, você vai fazer o seguinte agora. No mesmo deserto que você veio, você vai voltar. Aleluia. E aí você vai ungir novas pessoas. Você vai preparar outras pessoas. O que Deus está falando para ele? No lugar que você passou imaturo, agora você vai passar maduro. No lugar que você passou com imaturidade e você só viu dor, você vai passar com maturidade e vai ver propósito. Eu vou melhorar. Eu estou aqui com uma caneta que alguém pode pegar e usar como uma arma. Você concorda comigo? Vocês estão conseguindo ver aí? Alguém pode pegar e usar como... Afinal de contas, John Wick matou um homem com um lápis. É um filme que eu gosto. Você pode fazer isso aqui uma arma, amém, gente? Mas alguém pode pegar e escrever uma história com essa caneta. Nós podemos fazer uma arma e podemos fazer uma história. Por que eu estou falando isso para você? É você que dá sentido ao que você está vivendo. Se você amadurecer emocionalmente e mudar o sentido de como você está vivendo, o que estava te ferindo vai ser o início de uma nova história. Muda o sentido. Você pode, coloca a mão no teu coração e fala assim: eu vou mudar o sentido. Você vai mudar o sentido do teu casamento, da tua casa, da tua família, do seu trabalho, do seu ministério. E aquilo que te feria agora não vai te ferir mais. É uma nova história. Aleluia. Quem quer ser fortalecido? Mas eu quero deixar mais uma coisa para o seu coração. No versículo 19 diz assim: Elias partiu dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta. Aí ele diz assim: o que fiz contigo? Ponto de interrogação. Ele voltou, pegou a junta de bois e os matou. E com o jugo dos bois cozinhou a carne e deu ao povo. E eles comeram. Então ele se levantou e passou a seguir Elias e servi-lo. Essa última coisa que eu quero falar com você aqui, que vai te fortalecer essa noite, você vai sair daqui muito fortalecido. Você já está sentindo mais forte aí? A terceira e última coisa que eu quero falar com você aqui: como que Deus nos fortalece? Nos fazendo amadurecer profeticamente. Nos fazendo amadurecer profeticamente. E aqui eu preciso falar algo para você antes da gente seguir o texto, porque primeiramente nós precisamos entender o que é um ato profético. Porque muitas vezes se fala em ato profético, mas o que é um ato profético? Ato profético é o que você faz em Deus, no mundo natural. É o que você faz em Deus, é um movimento em Deus, e você crê que isso vai afetar, atingir o mundo espiritual. O que é um ato profético? Vou falar de novo. É um movimento em Deus, um movimento em fé em Deus que você faz, e você crê que aquilo está afetando, aquilo está atingindo o mundo espiritual. E nós precisamos amadurecer nisso, porque Elias precisou amadurecer. Por que eu digo isso?
Quando ele foi ungir Eliseu, o que ele faz? Ele pega e joga a capa em Eliseu. E quando ele joga a capa em Eliseu, isso afetou tanto o mundo espiritual, isso atingiu tanto o mundo espiritual, que Eliseu deixou tudo que ele estava fazendo, mudou a rota dele, mudou a forma dele viver, e passou a seguir a Elias, porque o ato profético, ele provoca isso. Um ato profético, ele atinge as regiões celestiais, ele atinge o plano espiritual. Só que Elias precisava amadurecer, porque quando ele lança a capa e Eliseu muda a rota, ele mesmo diz: o que eu fiz com ele? Nem ele estava entendendo o que aconteceu. Mas Elias amadureceu, porque a palavra fala que depois, lá na frente, ele pergunta para Eliseu assim: pede o que você quer. E Eliseu fala para ele: eu quero a porção dobrada do Espírito de Deus que está na tua vida. E aí Elias fala o seguinte: você pediu uma coisa difícil, então é o seguinte: se você me vê quando o Senhor me levar, isso vai acontecer. Se você não me vê, isso não vai acontecer. Ou seja, agora não foi mais algo no automático, agora foi algo intencional. Agora não foi algo imaturo, foi algo maduro. Elias amadureceu. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, nós precisamos amadurecer no ato profético. Nós precisamos amadurecer profeticamente. Eu vou falar de novo: você precisa amadurecer profeticamente, porque se nós amadurecermos profeticamente, por exemplo, quando nós abrimos essa palavra poderosa, quando nós lemos as escrituras, nós vamos crer verdadeiramente que isso está afetando o mundo espiritual, e Deus vai se revelar a nós, que quando nós dobrarmos o nosso joelho para orar, isso está afetando o mundo espiritual, e o Deus do céu vai ouvir a nossa oração, vai ouvir o nosso clamor e vai operar milagres na nossa vida. Que quando nós erguemos a nossa voz, levantamos a nossa mão em adoração, isso está afetando o mundo espiritual, e o Deus do céu vai vir com resposta ao nosso favor. Que quando nós nos reunimos como igreja, isso está afetando o mundo espiritual, porque Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. O ato profético nos fortalece. Nos fortalece. Não é simplesmente cantar, não é simplesmente levantar as mãos, mas ao fazer isso você crê: o mundo espiritual está sendo atingido agora. Pega isso que eu vou te falar, que nós vamos fazer agora. E quando você vai ficando fraco, o mundo espiritual está sendo atingido agora. Quando você está ficando fraco, isso aqui é ato profético, lê. Quando você faz isso, o mundo espiritual está sendo afetado. Deus vai se revelar a você. Quando você faz isso, o mundo espiritual está sendo afetado. Deus vai fortalecer você. Quando você levanta suas mãos à igreja, o mundo espiritual está sendo afetado. Deus te fortalece, Deus te renova, Deus te enche do Espírito Santo.